Glória a Deus. Prometo ser breve e eu não passo de 10h45 hoje. Ué, os irmãos, uns deram risada, outros acreditaram. Estou brincando. Nós vamos terminar no horário e vai ser bênção. Então aquieta o seu coração. Se você está pecando, mexendo no celular agora, o Espírito Santo está vendo você mexendo. A não ser que você esteja tirando uma foto do seu pastor bonito de jovens. Se você tiver o celular na mão, Instagram, Facebook, você está em pecado. Olha os irmãos. Fechando o irmão tirando foto aqui, ó. Deus é bom. Uma vida de santidade, para mim, para você, ela precisa ser até o fim. Diga comigo, até o fim. Diga até o fim. Você não é crente por alguns momentos. Quando você aceita a Jesus Cristo como seu Salvador, para Cristo você precisa ir até. Vou te dar mais uma chance. Para Cristo você precisa ir até o fim. Alguns dias atrás eu pregava sobre a história de Sansão. E eu confesso para você que uma vez na aula de teologia, eu jamais pensaria que pregaria sobre Sansão. E eu fiz até um post depois da ministração, porque Sansão não foi um homem que agradou a Deus a todo momento da sua vida. Sansão, ele foi escolhido. Sansão tinha um propósito sobre a sua vida. Você estava aqui, quantos estavam aqui no dia que eu preguei sobre Sansão? Sansão foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Como nós que estamos aqui, fomos escolhidos por Deus desde o ventre da nossa mãe. Entenda uma coisa, quando eu olho para você e olha para quem está do seu lado, quem está do seu lado, ei, você não é um por acaso. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Deus tem um propósito lindo e perfeito para você. Quantos creem no propósito lindo e perfeito de Deus sobre a sua vida? Mas, como eu estou dizendo, Sansão, por escolher mal, o Senhor tinha um destino para ele, mas por ele ter escolhido mal, ele acabou escolhendo coisas erradas. Assim como eu e você todo lindo, todo crente aqui na igreja, com um propósito único. O propósito, Tainá, que Deus tem sobre a sua vida, é só para você viver, porque é seu. Wanderson, o propósito que Deus te deu é para você viver. O propósito que Deus te deu é para você viver. É o único propósito que Deus deu para as nossas vidas. Mas se você escolheu mal, você vai pagar um alto preço, assim como Sansão. Essa é a história de Sansão. Ele escolheu mal. Ele tinha assim um propósito lindo para viver diante da santidade que o Senhor havia preparado para ele, mas ele escolheu mal. Então entenda uma coisa, você é escolhido, amém? Você nasceu com um propósito diante da palavra de Deus. Você pode dizer amém? Mas você precisa saber escolher. E para você escolher viver uma vida de santidade, quando você aceita a Jesus Cristo como seu Salvador, você precisa ir até o fim. Esse é o estilo de vida que nós pregamos aqui nessa igreja, um estilo de santidade no qual quem olhar para mim e para você vê Cristo sobre as nossas vidas, vê a diferença de Cristo sobre as nossas vidas. Eu costumo dizer isso sempre. Todas as vezes que você lembrar quem você é aquilo que você deixou para trás, e as pessoas hoje te reconhecem por aquilo que você é. Esse é o estilo de vida que você escolheu viver. Isso que nós dizemos, isso é santidade, isso é busca por uma vida de santificação. É a diferença que você era e hoje quem você é com Cristo. Você está entendendo? E a tua vida com Cristo precisa ir até o fim. Diga de novo comigo, até o fim. Não precisa abrir a sua Bíblia ainda, mas em Filipenses 3:8, eu ia falar 3:8. Fala aí, pastor. Pode falar aí, pastor. 3:8, né? Filipenses 3, capítulo 8 diz assim, apóstolo Paulo: considero tudo como perda. Você já conhece esse versículo. Comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu considero tudo como perda, comparado à suprema, à beleza, à grandeza, a tudo que Ele é de maior, do conhecimento de Cristo. Ou seja, eu deixo tudo para trás. Eu deixo tudo, eu considero tudo aquilo. Algumas versões da Bíblia diz esterco. Eu considero esterco aquilo que ficou para trás, diante da grandeza e a beleza de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo.
a melhor explicação, eu troco tudo pela beleza de Cristo sobre a minha vida. Eu troco status, eu troco bens, eu troco tudo por Cristo, eu troco conforto, eu troco qualquer coisa por amor à beleza de Cristo, porque algo é infinitamente melhor quando eu conheço Ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque santidade, meu irmão, é uma mudança radical de valores que entra na nossa vida. Santidade é uma mudança radical de valores sobre as nossas vidas. Sabe, você não precisa forçar viver uma vida santa. Você não precisa forçar a santidade sobre a sua vida. Você precisa ver a beleza de Cristo com os olhos espirituais sobre a sua vida. Porque quando você enxerga a beleza de Cristo sobre a sua vida, tudo é perda. Você está entendendo isso? Isso é olhar a santidade. Paulo, o apóstolo Paulo, ele vê essa transformação. E essa transformação sobre a vida de Paulo, deixar tudo para trás, considerar todas as outras coisas para trás, ele considera isso uma loucura para o mundo. Porque o mundo não está preparado para viver a santidade. Quer ver como o mundo não está preparado para viver a santidade? Você acha normal alguém dar um beijo na tua esposa somente no dia do casamento? Você acha normal? Você acha normal? Mas isso que nós pregamos aqui, por quê, pastor? Porque a gente quer. Nós gostaríamos que quando um casal decide viver uma vida de compromisso, eles vão até o fim com Cristo. Quer ver como não é normal? Você acha normal crianças, adolescentes terem relação sexual? É isso que acontece por aí afora. Acham normal? Você acha normal? Mas a santidade, se eu falar de santidade num mundo que por aí é normal, lá fora você é louco. A gente é louco. Nós somos considerados loucos porque a gente quer uma vida de santidade até o fim. Eu sei qual é os benefícios que Cristo me dá quando eu vivo uma vida de santidade, quando eu vivo uma vida de renúncia. Porque quando eu vou com Cristo até o fim, coisas grandes acontecem. As nossas famílias são lindas. Nossos filhos saem até japonês com olho verde. Quando você decide, não é os nossos não, é só o do Rodrigo e da Mitty. O seu sair japonês, você tem que casar com a japonesa e seu olho tem que ser verde. Senão sai igual o nosso, né Gode? Sai meio do jeito da carinha da mãe, tá bom? Né? E bênção. Pai, se sair com a beleza da mãe, pai, tá ótimo. Que saia com a tua alegria, com a tua disposição, com a tua força, com o teu vigor. Mas que saia santo, amém? Então entenda isso. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais os desejos do mundo perdem a força. Quanto mais próximo de Deus você estiver, você entende que você vai precisar ir até o fim. Quantos aqui querem ir até o fim com uma vida de santidade? Quantos realmente querem ir até o fim com uma vida de santidade? Quantos aqui querem ser comparados com a beleza de Cristo quando olharem para você? Quantos aqui querem viver uma vida de santidade? Porque uma vida de santidade vale muito a pena. Tem alguém aqui que quer viver uma vida de santidade? Então dê um aplauso ao Senhor. Eu quero viver uma vida de santidade até o fim. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. Abra a sua Bíblia em 2ª Carta Crônicas, capítulo 26. O livro, carta não, livro. Minha pastora olhou para mim, eu vou tanto no Novo Testamento, que quando eu fico no Velho Testamento, para mim tudo é carta. Perdão, quem está aí na internet, não é a Carta Crônicas, o 2º livro de Crônicas. Assim escreveu Isaías. A 2ª Carta de Crônicas foi escrita por Isaías. Carta não, livro. Isaías, né? O profeta Isaías escreveu Crônicas. Foi? Os teólogos aqui da frente, o Rodrigo foi? Deixa a sua Bíblia aberta aí. A Bíblia aqui, ela conta a história de um rei chamado Uzias. E ele foi rei em Judá, e o interessante que logo no começo do capítulo, no versículo
3, diz assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e governou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era cidadã de Jerusalém, chamava-se Leioiá, esse mesmo, Jecolinas. Se você quiser um nome diferente para o teu filho, vá para a Bíblia e pega. Eu não consigo definir esse nome ainda. Alguém sabe pronunciar esse nome para mim? Leoialá? Liá? Sei lá. É esse nome esquisito que está aí na sua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia aberta, aparece o nome aí? Não aparece? Aparece? Jecolias? Para mim aparece outro nome, de verdade. Não tem um J aqui não. É um L que tem aqui, mas é G. Eu provo. A minha Bíblia ela é diferente, irmãos. Diferente da sua. Mas olha só, ele começou a reinar muito cedo. E a palavra de Deus diz que aos 16 anos ele foi escolhido por aquele povo para governar, para reinar. E a Bíblia diz que ele até começou bem. No versículo 4, ele praticou tudo quanto era correto e agradável a Yahvé. É isso que está escrito aqui. Do mesmo modo que o seu pai Amazias fizera. Uzias ele começou bem. Ele fez tudo correto até um certo momento. Porque ao longo da história de Uzias, nós vamos compartilhar isso hoje, você vai perceber que ele terminou mal por não manter uma vida de santidade. Muitos de nós começamos bem as coisas nas nossas vidas, mas você pode perceber que muitos que começaram bem já não estão mais sentados na tua cadeira ao lado de você, porque começaram até bem, mas escolheram mal. Sansão também começou muito bem, mas escolheu mal. A diferença de Sansão e Uzias é porque um escolheu, o outro priorizou viver errado. Um veio poder demais sobre a sua vida, e diante dessa má escolha, diante desse posicionamento ruim, ele não viveu santidade até o fim da sua vida. Muitos que estão aqui hoje, nessa noite, você pode começar bem, mas nada garante que você chegue ao final bem, se você não tiver uma vida diante do Senhor, no qual Cristo espera que eu e você vivamos. Essa palavra, quando eu comecei a ler ela aponta para 3 fatos fundamentais sobre a minha vida e um alerta para mim e para você. Santidade precisa ser um alerta. O significado de santidade, se você não sabe, é você ser separado. Nós já falamos isso dentro dessa série. Ser santo é ser separado. Diga comigo, separado. Quando eu olho a palavra aqui sobre a história de Uzias, eu vejo que nós precisamos ter zelo pela santidade de Cristo sobre as nossas vidas. Então é uma palavra que me traz um alerta, é uma palavra que me traz zelo, e é uma palavra também que eu preciso entender. Ei, para mim viver uma vida de santidade, eu preciso trazer perseverança sobre a minha vida. Essa é a palavra que Uzias tinha sobre a sua vida. Ei, você precisa levar a tua santidade até o fim, Uzias, porque você começou fazendo tudo conforme o Senhor ordenara e pediu para você fazer. Então faça até o fim. Pastor, por que eu preciso viver uma vida de santidade até o fim? Porque muitos começam bem com a santidade, mas não permanecem até o fim com a santidade. E essa é a história desse homem. O começo dele não garantiu o final dele com santidade. Há muitas pessoas que começam com zelo. Há muitas pessoas que começam com temor por Cristo. Há muitas pessoas que começam com uma santidade apaixonada por quem Cristo é. Quer ver? É fato. O seu primeiro amor com Cristo. Quantos aqui se lembram do primeiro amor que você sentiu por Cristo? Aí eu posso te fazer uma pergunta: é o mesmo hoje?
é o mesmo hoje? É o mesmo hoje? O mesmo amor quando você se apaixonou, quando você viu a beleza da santidade de Cristo, quando você encontrou com o caráter de Cristo, quando você decidiu aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, ei, ali você escolheu a viver uma vida e passar a viver uma vida para Ele, por Ele. E hoje, como que está as nossas vidas? Você está entendendo? Nós muitas vezes deixamos a santidade se esfriar aos poucos sobre as nossas vidas, sabe? O tempo faz com que muitos se desviam, deixam para trás a santidade, trocam o altar por ambição, passam a viver mais dependentes de todas as coisas que não agradam ao Senhor, passam a viver uma vida de vaidade e esquecem que precisam viver uma vida de santidade. Santidade, ela não é uma experiência na nossa primeira jornada das nossas vidas, quando nós encontramos Cristo. Santidade não pode ser apenas uma experiência. A santidade, ela precisa ser uma postura contínua. Desde o dia que você encontrou a Cristo, nós nunca poderíamos ter nos esfriado com a nossa santidade, porque todas as vezes que nós nos sentimos frios com a nossa santidade, nós nos sentimos distantes de Cristo. Algumas pessoas, você pode perceber que trocaram as vestes celestiais, trocaram a santidade de Cristo, elas se esfriaram e elas não conseguem mais se aquecer com a santidade, com a beleza, com o caráter de Cristo. É por isso que elas não têm mais forças para estar aqui neste lugar. Elas trocaram pelas paixões do mundo a paixão pelo eterno. As pessoas são assim, porque só tiveram uma experiência, esqueceram da jornada, esqueceram do propósito de Cristo sobre suas vidas. Santidade, a gente precisa entender uma coisa: não é uma escolha opcional para quem quer andar com Cristo. Santidade sempre vai ser a base da minha e da tua vida, que queremos viver com Cristo. Porque muitos querem somente andar com Cristo, porque a partir do momento que Cristo lhe abençoar, Ele some da igreja, esquece da vida de santidade, esquece da vida de renúncia. E a própria Bíblia já diz: esse mundo jaz do maligno. Não tem nada lá fora que importa para nós, mas aqui dentro tem tudo aquilo que nós precisamos, porque o nosso caráter precisa ser parecido com o caráter de Cristo. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Cristo sobre as nossas vidas. Porque quando as pessoas olharem Cristo para mim e para a tua vida, as pessoas vão querer ir até o fim com você, porque você representa Cristo nessa terra. Você está entendendo isso? A base sustenta a nossa vida de fé. A base que nós temos em Cristo sustenta a nossa intimidade. A base que nós temos em Cristo sustenta a nossa santidade nele. A Bíblia diz que Uzias, ele foi um rei que foi um exemplo. Tanto é que ele fez tudo o que agradava ao Senhor. A Bíblia diz que ele foi um exemplo de força. Ele teve grandes vitórias aos inimigos, enquanto ele buscava a Deus. Você está entendendo isso? Enquanto ele buscava a Deus. Enquanto você buscar a Deus, Deus vai te abençoar. Enquanto você buscar a Deus, Deus vai te abençoar. Enquanto você buscar a Deus, Deus vai te abençoar. Enquanto você buscar a Deus, Deus vai te abençoar. Assim foi com Uzias. E a palavra diz: enquanto Uzias buscou ao Senhor, ele teve uma vida abençoada, ele teve uma vida próspera, mas ele terminou leproso, afastado, sozinho, porque perdeu o temor e a santidade. Enquanto você buscar viver uma vida de santidade,
É por isso que eu acho o compromisso fantástico e lindo. Todos que decidem viver uma vida de compromisso e santidade com o Senhor, existe bênção sobre as nossas vidas. Todos que casaram em compromisso têm uma vida abençoada. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Sabe por quê? Porque aqui, porque tem temor, tem busca, tem intimidade. Mas todos aqueles que começaram mal o seu compromissado, começaram mal, erraram, vacilaram, existe consequência. Pode perceber a diferença. Porque tudo aquilo que você começa no altar, diante do Senhor, precisa terminar no altar, precisa ir até o fim no altar. Muitos, e eu falo por mim, quando eu casei com a minha digníssima senhora, nós casamos pela graça e misericórdia de papai. Ela achou que eu era mó boy, eu só tinha um carro rebaixado e um volante mordido. Era o que eu tinha, ela achava que eu era boy, eu não era boy. Nós casamos e eu lembro que o Senhor me fez fazer tanta hora extra, Lucas, não sei porque eu olhei para você, me fez trabalhar tanto. E nós nos conhecemos e casamos em 1 ano e meio, foi muito rápido. Eu era virgem aos 25 anos de idade, vamos lá, aos 23, né, quando a gente se conheceu, 23 e meio. E eu casei virgem, e aos 23 anos e meio, meu irmão, eu estava louco, subindo pelas paredes. Só o Senhor sabe. Já era crente, já conhecia, já tinha passado os perrecos loucos, já tinha fugido, José, já tinha fugido. E eu me lembro que nós decidimos entrar em compromisso e viver uma vida de santidade. O Senhor me deu tanta hora extra, que algumas pessoas, alguns parentes, alguns amigos, as pessoas falavam, o que eu posso te dar de presente? Eu falei, não precisa me dar nada não, porque eu já comprei tudo. A gente tinha comprado tudo, né, amor? A gente não fez uma festa glamurosa como os irmãos fazem hoje em dia. Que chique, eu tenho vontade de casar de novo para fazer uma festa glamurosa. Porque na época que nós casamos, né, Getúlio, nós casamos na mesma igreja em Campinas. A igreja tinha um carpete verde, era estranho, né? Aí colocava o carpete vermelho, era carpetão vermelho. Hoje em dia, buffet, coisa chique, gente. Amor, se você quiser fazer os votos de 25 anos num lugar da hora, vamos levantar um dinheiro, a gente faz uma oferta. E os irmãos ajudam nós. Mas o que eu quero dizer, nós decidimos viver uma vida de santidade quando nós fizemos um compromisso com o Senhor. Não faltou nada sobre as nossas vidas. E todos que casaram em compromisso, que eu sei daqui, eu fui no casamento da boa parte de quem casou em compromisso, daqueles que me convidaram, né? Os que me convidaram, não fui, não sei. Mas todos que eu vi, e eu tive a oportunidade de ir, eu vejo a prosperidade de Deus por vocês terem vivido uma vida de santidade. Você está entendendo a diferença? Eu não vejo ninguém que decidiu casar em compromisso, que viveu alguns momentos na sua vida e hoje estão doentes. Pererequinho no casamento todo mundo passa, gente. Dificuldade no casamento todo mundo vai passar. Mas quando você decide viver uma vida de santidade, ela precisa ir até o fim. A Bíblia diz, a palavra vai dizer que Uzias, ao longo da sua jornada, ele terminou leproso, sozinho. Mas ele até começou bem. Santidade não é como você começa com Deus, entenda isso. Santidade nunca vai ser quando você começa com Deus. Santidade é como você vai terminar com Deus. Quantos aqui querem terminar com Deus até o fim? É isso que importa para Deus. Se você vai terminar uma vida de santidade com Ele. Em 2 Crônicas 26, do 4 ao 5, diz assim: Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo fizeram Amazias, o seu pai. Versículo 5 diz: E persistiu em buscar a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Todos os dias que você buscar ao Senhor, o Senhor o fará prosperar. Todos os dias que você entregar a tua vida de santidade e intimidade ao Senhor, o Senhor o fará prosperar. Pega isso. Todos os dias que você dobrar o joelho sobre o Senhor e buscar a Ele, o Senhor o fará prosperar sobre a sua vida.
Luquinhas, não vai faltar nada no seu casamento, porque eu sei que vocês estão buscando ao Senhor. Ei, Fábio, sobre a sua casa não vai faltar nada, porque vocês buscam ao Senhor. Quantos aqui vão buscar ao Senhor? Não vai te faltar nada, enquanto você buscar ao Senhor. Pega isso, meu irmão. A palavra de Deus, no versículo 16, ela diz assim: mas quando se tornou poderoso, o Senhor vai te dar tudo o que você quiser, quando você buscar Ele. Mas o 16, abre um alerta: mas quando se tornou poderoso, o seu coração se exaltou. É por isso que muitas vezes o Senhor não te dá coisas, porque o Senhor conhece o teu coração exaltado. O Senhor conhece o teu coração exaltado. O Senhor não poderia me dar uma BMW que faz não sei quantos quilômetros por hora. Você fala de BMW, eu também posso falar. O Senhor nunca ia me dar uma BMW daquela, porque sabe, esse dia eu vim de São Paulo aqui em 37 minutos. Pequei, igreja. Tinha um compromisso, eu pequei. Anjo bateu a asa, foi embora. Corta isso depois. Eu pequei, mas não estava, eu estava na marginal. Estava na marginal. Cheguei em Hortolândia em 39, né, amor? 39. Misericórdia, que isso, pastor? Pequei, pedi perdão para Deus, minha família no carro, todo mundo dormindo. E eu fiquei desesperado para chegar logo em casa. Os irmãos dando risada, até tosse deu agora. Mas olha só, o coração se exaltou e até se corromper e transgrediu contra o Senhor. Toda vez que você tiver poder e se sobressair, o teu coração não vai agradar mais ao Senhor. O Senhor não dá muitas coisas para nós, porque o Senhor conhece o nosso coração. Porque talvez se o Senhor te der muito, você não vai ter santidade sobre a sua vida. É por isso que o Senhor permite você viver com aquilo que você tem. E é uma bênção. E agradeça por aquilo que você tem. Porque o Senhor muitas vezes está guardando o teu coração. Porque se você tem pouco, hoje você está buscando pelo pouco que você tem. E o Senhor te abençoa pelo necessário que você precisa. Você está entendendo isso? Santidade não pode ser um momento de glória sobre a nossa vida. Precisa ser uma caminhada humilde diante do caráter de Cristo revelado sobre nós. Entenda algo, guarde isso, escreva isso, trabalhe nisso. Santidade atrai prosperidade espiritual e favor de Deus sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que no nome dele nós faríamos obras ainda maiores. Só que você não pode fazer obras ainda maiores se você não tiver uma vida de santidade. Sabe por que muitas vezes não acontece cura quando você coloca a mão, mas era para acontecer? Porque talvez você não está vivendo uma vida de santidade. É por isso que o Senhor ainda não começou a usar a tua vida. Eu estava essa semana lá no trabalho e algumas pessoas me indagaram num momento ali no café e falaram: o pastor, me chamam de pastor lá. Ô pastor, eu estava com a minha casa meio estranha, ouvindo umas vozes diferentes, e eu falei: em nome de Jesus, sai. E pode sair, gente. Pode sair, sabe por quê? Nós não estamos expulsando no nosso nome, nós estamos expulsando no nome daquele que é poderoso, naquele que é o todo-poderoso, naquele que é onipresente, naquele que é exaltado, naquele que é soberano, naquele que é digno. Então tudo aquilo que nós declararmos com a nossa boca, se nós tivermos um coração reto diante do Senhor e declararmos: Senhor, eu acredito que espírito nenhum vai ficar sobre a minha vida, eu declaro ir embora agora em nome de Jesus. Porque é uma busca que essas pessoas estão buscando. Todo mundo lá fora sabe qual é o nome que tem poder, gente. Todo mundo lá fora sabe o que Cristo é capaz de fazer nas nossas vidas. Poucos querem buscar, poucos escolhem viver, mas todo mundo lá fora sabe quem é Cristo, na boa, na real. Santidade atrai prosperidade espiritual sobre as nossas vidas. 2 Crônicas, aqui, enquanto Uzias buscava ao Senhor, Deus fazia prosperar. Ele teve vitórias, ele teve domínio, ele teve sabedoria, ele teve inteligência, e ele teve até mesmo tecnologia avançada no tempo ao seu favor. Nós não temos tempo de ler a história inteira aqui desse homem, mas a santidade, entenda algo, a santidade ela se sustenta pela humildade,
pelo caráter que eu e você nós temos. 2 Crônicas 26:16, Uzias se tornou forte. Ele se tornou forte e se esqueceu que a força dele vinha de Deus. Muitas vezes tudo aquilo que nós temos, nós esquecemos que foi Deus que nos deu. E a queda de alguém que começou bem, foi quando ele começou a se exaltar por aquilo que Deus deu para ele. Sabe, muitos perdem a santidade quando conquistam algo. O santo que existe dentro das nossas vidas, a busca por Cristo, por uma vida de santidade, é quando nós decidimos conquistar o reino do céu sobre as nossas vidas. Entenda uma coisa, Uzias ele perde tudo porque a soberba começa a se sobrepor sobre as palavras que ele dizia. Muitas vezes você conquistou, você é um vitorioso, mas as palavras que estão saindo sobre a sua boca está vindo de forma soberba. É por isso que o Senhor parou de abençoar a sua vida. Quem nós somos perto de grandes homens de Deus? Toda perda de santidade começa com a perca do temor ao Senhor. Quando você sentir que o Senhor se afastou de você, é porque você está perdendo o temor no Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Entenda uma coisa, meu irmão, e guarde isso. Santidade, ela traz direção sobre as nossas vidas. Santidade, ela gera uma busca genuína por um coração semelhante ao de Deus em nós. É por isso que Davi fala: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Porque Davi queria um coração íntimo. Davi queria santidade, queria a santidade de Cristo sobre a sua vida. Santidade abre caminhos aonde força humana jamais vai encontrar em nós. Quando um coração é santo, entenda isso, guarde isso. Quando um coração é santo, as mãos prosperam. Quando o seu coração é santo, sabe aquilo, tudo que você toca é abençoado. É porque o Senhor conhece o teu coração. Quando você entra dentro do teu carro é uma bênção, porque o teu coração é santo. Mas quando você entra dentro do seu carro e seu coração não é uma bênção, teu carro também não é uma bênção. Quando você entra dentro da tua casa e você é uma bênção, a tua casa inteira se torna uma bênção. Todos que entrarem aonde você colocar as suas mãos, existe uma prosperidade, prosperam, por causa da santidade sobre as nossas vidas. Mas a santidade, ela não te dá, guarde isso, a santidade, ela não te dá a liberdade para você ultrapassar os limites. Quantos aqui são santos? Quantos aqui são jovens santos? Quantos aqui são homens e mulheres santos? Tem algum adolescente que é santo aqui neste lugar? E se você é santo, meu irmão, entenda isso, guarde isso. Nenhuma santidade te dá liberdade para você ultrapassar os limites. No versículo 16 e 18, Uzias entrou pela porta do templo. A Bíblia conta ali para oferecer um incenso reservado apenas aos sacerdotes. Não era para ele ter feito isso. Muitas vezes você está entregando incenso em altares errados, perdendo o foco daquilo que Cristo tem sobre a sua vida. Entenda algo: santidade precisa ter limites. Santidade sobre as nossas vidas precisa haver limites, porque Deus conhece o nosso coração. Ser usado por Deus não te dá licença para você fazer tudo o que você quer. Santidade não te dá licença para você pecar e voltar, pecar e voltar, pecar e voltar, pecar e voltar. O Senhor vai te perdoar, mas o Senhor também tem limites. O Senhor tem limites. Eu disse alguns dias aqui atrás: ai, se o Senhor não vê mais graça na minha vida. Eu escrevi hoje algo que tipo: o Senhor olhe para mim como alguém pecador que precisa se arrepender todos os dias.
Alguém que precisa pedir perdão todos os dias para viver uma vida de santificação, de buscar a santidade. Porque aquilo que eu comecei bem, eu quero terminar bem. Aquilo que eu comecei no meu primeiro amor, aquilo que nós começamos no nosso primeiro amor, precisa ser até o final. Você está entendendo isso? Os meninos da banda podem subir para a igreja achar que eu já estou terminando. Porque eu falei que eu vou até 10h45. Amém, igreja? Entenda algo, santidade para Deus não te dá licença de você ser um pecador sem arrependimento. Quem é santo reconhece e termina o seu chamado diferente. Não termina o seu chamado doente como terminou Uzias por fazer coisas erradas, por desagradar em um determinado momento que ele decidiu. Sabe, a quebra da santidade que nós temos sobre a nossa vida gera consequências. 2 Crônicas 26, versículo 19 e 20, quando Uzias se irou contra os sacerdotes, que o repreenderam, a lepra apareceu imediatamente sobre a sua vida. Sabe aquele negócio que quando você está na igreja, você vai embora e demônios vão, te assolam e cercam a sua vida. E imediatamente quando você decide regredir a uma velha vida, você é tomado de coisas ruins. Você deixa de prosperar. Você deixa de viver uma vida de santidade até o fim. Imediatamente coisas ruins começam a acontecer sobre a tua vida, sobre a tua casa. Diga comigo, misericórdia, algo ruim vim sobre a minha vida. Eu quero só bênção. Declara, pode declarar, eu quero só bênção. Declare sorrindo, eu quero só bênção. Declare sorrindo, eu quero só bênção. Se você quer bênção, sorrisão, viva uma vida de santidade, para que não recaia nada, nenhuma consequência visível sobre a sua vida, de peso, sabe? Porque ele termina a sua vida com uma vida impura, ele termina a sua vida afastado. Uzias termina a sua vida debaixo de uma vergonha, porque quem despreza a santidade apodrece por dentro. Entenda isso. Quem despreza a santidade apodrece por dentro, e logo quando apodrece por dentro se torna visível por fora. Todos que se afastaram começaram a se apodrecer por dentro e se tornaram visíveis quando olharam para eles, porque decidiram não mais viver uma vida de santidade. Toda vez que você decidir viver uma vida sem a santidade, coisas começam a te consumir por dentro, até mais um dia que você ouvir falar, nossa, mas você não era crente? A pior coisa que tem é quando nós damos mau testemunho, de uma vez que nós demos testemunho de santidade sobre as nossas vidas, e alguém te fala assim, mas você não era crente? Perdeu o temor pela santidade, se esfriou, apodreceu e se tornou visível. Quantos querem viver uma vida de santidade? Então se torne alguém santo do começo ao fim com o Senhor. Se coloque de pé no seu lugar. Quantos querem viver uma vida de santidade? Quantos realmente querem viver uma vida de santidade? Uma vida de santidade é uma vida de sacrifício. Quantos querem viver uma vida de santidade? Santidade é uma vida de renúncia. Quantos realmente querem viver uma vida de santidade? É do começo ao fim. Abaixe sua cabeça aí no seu lugar. A santidade, ela precisa ser cultivada até o fim nas nossas vidas.
Uzias, quando ele percebeu que ele tinha perdido a santidade, que ele tinha perdido o temor, Uzias viveu isolado até morrer, leproso, excluído. Santidade precisa ser cultivada como um jardim. Todos os dias você precisa regar. Todos os dias você precisa olhar como está a terra. Entenda algo, começar bem não vai te isentar de cair. Mas começar bem e ir até o final te deixa você vigilante para você viver uma vida de santidade ao Senhor. Você está entendendo? Não se perde a santidade da noite para o dia. Ela se esvai quando paramos de ir até o altar. Quando nós paramos de ir até o altar, nós nos afastamos da santidade. Quantos querem ser santo aqui? Se você quer ser santo, se aproxime do altar então. Aceitar a Jesus é todos os dias. Não estou te chamando para aceitar Jesus. Estou dizendo, se você quer realmente viver uma vida de santidade até o fim, se aproxima do altar. Pastor, como que eu faço isso? É saindo do seu lugar. E dizendo que você quer viver uma vida de santidade. É dizer que você quer viver santo para sempre, declarar santo para sempre, Senhor Deus. Declare que você quer viver uma vida de santidade até o fim. Você começou uma vida de santidade, você vai terminar com uma vida de santidade. Declare isso a Ele. Declare que você vai viver uma vida de santidade até o fim. Declare que você vai viver uma vida de santidade até o fim, porque as suas mãos serão prósperas. Você terá uma vida próspera, espiritualmente falando. Tudo aquilo que você tocar, aonde você caminhar, porque você vai decidir viver uma vida de santidade. Ei, nós vamos viver uma vida de santidade, porque nós vamos decidir estarmos cada vez mais, todos os dias, próximo ao altar. Declare palavras ao Senhor, declarando que você quer viver uma vida de santidade, que você reconhece que você precisa ser santo, você precisa ser santo nas suas atitudes, no seu caráter. Vamos, comece a erguer a tua voz e declarar: eu preciso ter uma vida de santidade. Sim, Senhor, minha vida precisa ser uma vida santa.